No episódio de hoje, eu convidei a doutora Ana Carolina Marquezine Camargo, ela é médica ginecologista, minha colega de faculdade de residência, para um bate-papo sobre HPV, que ela é expert. A Carol é médica ginecologista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, professora adjunta da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí, atual vice-diretora da Faculdade de Medicina de Jundiaí na gestão de 2020 a 2024, tem título de especialista em atuação em patologia do trato genital inferior e colposcopia. E além disso, olha que legal, ela é idealizadora e coordenadora de um projeto Curie, é Curie? Curie, igual a Marie Curie. Ah, tá bom. Eu pensei que... excelente, né? A gente é muito poderosa como mulher. Eu achei que fosse mesmo. Que é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina de Jundiaí. E esse projeto, ele envolve a parte de prevenção de câncer de colo, em que os alunos participam. Carol, obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra. Então, vamos lá. Tá no ar um novo episódio. Imagina, Dé, a honra é toda minha, né? A gente já se conhece há muito tempo e eu fiquei muito feliz, assim, já quero de início dizer que estou super contente de estar participando, porque como eu conheço você há bastante tempo, eu sei do seu vínculo, da sua responsabilidade, da sua preocupação com os pacientes, que é muito legítimo, sempre foi. Sempre foi. Desde que a gente era colega da não faculdade, precisa falar né? muito tempo, né, Carol? Que daí fala nossa data de nascimento. Não falar isso não, né? Mas assim, o seu comprometimento com os pacientes sempre foi uma coisa muito marcante. Então, eu acho que isso que você está fazendo agora só vem consagrar, né, esse seu comprometimento, porque você se preocupa realmente em dar informação de qualidade, sempre foi assim, não vai mudar. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada, Carol, né? Eu faço das suas palavras as minhas para você. Carol, vamos lá. O que é o tal do HPV, esse inimigo nosso? O HPV, então, é um vírus da família papiloma viridae, e ele tem vários subtipos, né, o papiloma vírus humano, aí que vem o nome dele. E ele é um vírus que ele tem um trofismo, né, ele é um tropismo pela mucosa vaginal e pela pele. E no caso da mulher, tem alguns subtipos de HPV que gostam do trato genital. Então, eles se abrigam, vamos dizer assim, na vagina, na vulva, no colo do útero, e o colo do útero, de fato, é a maior vítima dele, porque justamente pela própria anatomia, pela própria fisiologia do colo, que está sempre em transformação, sempre em mutação, a transição entre as células escamosas, as células endocervicais do colo, é que favorecem a sobrevida do HPV. E ele precisa da gente para sobreviver, entendeu? Então, é um vírus que está ali no nosso trato genital. E, Carol, como que ele pode ser transmitido e como que a gente faz um diagnóstico da presença dele, se ele tá assim, porque eu acho que você vai falar, mas a presença dele é uma coisa, agora ele nos dando doença é outra coisa, né? Exatamente. Não, então, a transmissão dele, existem muitas lendas, né, muitas fábulas, de como é que eu peguei o HPV, mas assim, já está muito bem reportado na literatura que a grande transmissão, ela é através de contato sexual ou através de contato de pele, porque como é um vírus que é intracelular, ele fica dentro das nossas células, da pele, da mucosa, do trato genital, é através desse contato de pele. Então, qualquer que seja o tipo de contato sexual, não necessariamente o contato sexual de penetração, pênis, vagina, pode trazer o contágio ou a transmissão do HPV, tá? Então, a grande maioria é assim que a gente acaba adquirindo o HPV. Existe o contágio também, às vezes, do bebê, por exemplo, da mãe. Se a mãe tiver lesões HPV induzidas e ela, na sua higiene, acaba, sei lá, não tendo tanto cuidado, depois ela vai cuidar da criança, eventualmente isso pode transmitir para a criança recém-nascida. E existe a transmissão vertical também, que a criança pode contrair o HPV durante o parto, tá? Então, são as maneiras mais frequentes, mas assim, de longe, a mais frequente é a transmissão sexual, tá? Agora, em relação ao diagnóstico, isso que você colocou é fundamental entender, né? Porque o que a gente tem de programa de rastreamento hoje, né, bem estabelecido no Brasil pelas diretrizes do Ministério da Saúde, é a gente procurar a lesão HPV induzida, né, que a gente procura com o Papa Nicolau, a gente vai tratar disso provavelmente aqui ainda no podcast, mas para a gente achar o HPV, a gente precisa de testes de biologia molecular para achar o vírus. Então,
às vezes a pessoa faz um exame de Papa Nicolau, algo do tipo, e ela vai acreditar que, tá tudo bem no Papa Nicolau, não tem HPV, não é bem assim. Ela pode não ter uma lesão induzida pelo HPV, mas ela pode ter o HPV. Então, a gente precisa de exames específicos. Tá, excelente. E, Carol, o Papa Nicolau, ele é preventivo, como você falou, né? Para diagnosticar lesão precursora do câncer de colo de útero. E em quem ele é aplicável, com qual frequência? Ou seja, né, a gente precisa fazer a cada quanto tempo e a partir de que idade, se tem um limite, porque tem algumas diretrizes que foram mudadas e a gente aprendeu na faculdade, né, de uma forma, e as pacientes estão habituadas de uma forma, só que mudou. Então, às vezes eu vejo as pacientes, elas ficam alarmadas, né? Ai, nossa, doutora, agora não colhe mais, ou agora só colhe com essa idade, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Não, daí é assim, ó. Assim, quando a gente colhe o Papa Nicolau é um exame de rastreamento do câncer de colo uterino. Dentro desse rastreamento, a gente procura, isso é uma prevenção secundária, a gente está procurando as lesões precursoras do câncer de colo, ou às vezes do câncer de colo, infelizmente já está instalado, né? Mas enfim, quando a gente propõe esse tipo de rastreamento, a gente tem que pensar nas pessoas que vão, de fato, se beneficiar desse rastreamento. Então, se a gente, por exemplo, começa muito cedo, a menina, né, quando a gente aprendeu, às vezes a menina começava a ter relação e já ia colher o Papa Nicolau. Não deu tempo do HPV causar nenhum tipo de lesão, porque da infecção até o câncer de colo, isso são às vezes 10, 15 anos para acontecer. E da infecção até a lesão precursora, isso são 3, 5 anos para acontecer. Então, às vezes a pessoa colhe muito cedo, começou a ter atividade sexual com 16, 17 anos, já colhe o Papa Nicolau e dá normal. E aí ela vai ter a sensação também de que tá tudo bem, tudo tranquilo. E às vezes ela não se apega ao programa de rastreamento. Então isso é um problema. Às vezes a gente acaba gerando um problema da paciente ter aquela falsa impressão de que ela não tem absolutamente nada. Então, quem é que são as pessoas que de fato se beneficiam? São aquelas pessoas onde a taxa ou a prevalência da lesão precursora, a prevalência do câncer é maior. E isso a gente vai ter entre pacientes de 25 até 64 anos e 11 meses, 65 anos, tá? Então, essa é a faixa etária preconizada. Se nós estivéssemos numa situação muito difícil, assim, e falar, nossa, eu não tenho condição de colher Papa Nicolau, a gente não pode pagar Papa Nicolau para todo mundo. Para quem que a gente vai pagar? A gente vai pagar para pacientes entre 30 e 50 anos, que seria a faixa etária ainda mais crítica para essas lesões aparecerem. Agora, assim, a periodicidade, né, que é uma dúvida constante. Então, se eu tenho um Papa Nicolau normal hoje, a probabilidade de eu ter um câncer de colo nos próximos 3 anos é muito pequena. Então, por isso, essa periodicidade um pouquinho mais espaçada. Então, a paciente que tem hoje, pelo rastreamento preconizado aqui no Brasil, 2 Papa Nicolaus consecutivos, né, que foram feitos em anos consecutivos também, e anuais e normais, ela pode, então, se ela estiver assintomática, repetir o Papa Nicolau em 3 anos. E isso, lembrando agora, né, assim, pensando que rastreamento é um programa de saúde pública que é feito para pacientes assintomáticas, é completamente diferente de você procurar pacientes que têm algum tipo de sintoma, né, se tiver, sei lá, corrimento, sangramento na relação, alguma coisa, aí já não é nem rastreamento, aí é diagnóstico, muda um pouco o enfoque. Então, para as pacientes que não sentem absolutamente nada, a ideia é essa, se ela tiver 2 Papa Nicolaus normais, ela poderia colher novamente em 3 anos. Mas uma coisa que é super importante e que eu acho que os pacientes têm que, assim, às vezes, ser um pouco mais enfáticas com o médico, que uma vez, mesmo que ela não tenha sintomas, ela está procurando o médico para ver anticoncepcional, para palpar a mama, para fazer o que tiver que fazer naquele momento, ela deve ser examinada. Então, colher o Papa Nicolau não quer dizer que o fato de não colher naquela consulta, naquela ocasião, não exime a paciente de não ser examinada, ela precisa ser examinada, né? O exame clínico também é importante. A outra coisa do Papa Nicolau que a gente sabe é que os motivos que levam ele a falhar hoje, vamos dizer que ele falhou, né? Um falso negativo, a paciente tinha alguma lesão e ele falhou. Eles vão falhar o ano que vem também, vão falhar depois. Então, não adianta ficar repetindo Papa Nicolau em cima de Papa Nicolau em pacientes assintomáticas, que você vai continuar sem fazer o diagnóstico, né? Então, no nosso caso, assim, no Brasil, como o rastreamento ele é feito com a citologia,
o ideal é que seja respeitado esse espaçamento. Mas, assim, se houver oportunidade, né, vamos dizer assim, né, hoje, em alguns sistemas de saúde complementar, a gente tem essa oportunidade de fazer o rastreamento com a busca do HPV. Aí é outra filosofia que também dá um espaçamento ainda maior para as coletas, mas que é uma ideia que é corrente, e que corrente no mundo todo, que tem se provado muito efetiva, e que talvez seja uma saída, tá? Mas a ideia é essa, que o HPV, uma vez instalado, ele demora para para surgir como lesão precursora ou câncer, e que a paciente pode dar um intervalo com segurança. Uhum. Ah, excelente. Porque, Carol, as pacientes, assim, eu não sei se você nota também no seu consultório, né? Aí eu falo, olha, é uma conduta que não é tão nova do Ministério da Saúde, essas diretrizes, se não me engano, são de 2016, né? Isso. E às vezes as pacientes falam, ah, mas é para economizar? Não, não é. Justamente é tudo baseado em evidência científica de alta qualidade. Aí a gente sabe que também tem um espelhamento de condutas em termos de saúde pública de países desenvolvidos, que nem a Austrália, eles têm um programa também interessante e não fica colhendo o exame todo ano, né? Claro, tem as exceções. E uma coisa super importante que eu falo para as pacientes que conversam comigo, eu falo, olha, pode colher a cada 3 anos, mas não significa que eu não vá te examinar. Eu posso colher até 65 anos, mas não significa que eu não vá te examinar. Porque, às vezes, pode surgir alguma lesão na vulva, pode surgir ter algum corrimento que seja uma doença que a gente tenha que tratar, né? E, de qualquer forma, eu deixo elas livres. Eu falo assim, olha, mas se você quiser que eu colha com um intervalo menor, a gente não vai brigar. A gente vai conversar, mas acho que a educação da população, né, o esclarecimento é a melhor saída, né? Não sei qual que é a sua estratégia também. Ô, Carol, né? Eu acho legal esse de esclarecer, né? Desculpa até te interromper. E foi super importante você falar de examinar, porque realmente depois de certa idade começa a prevalecer outras doenças, né? Os líquens, outras doenças vulvares, a gente precisa procurar. E outra coisa que acho que é importante a gente colocar é que, assim, as vaginoses bacterianas, por exemplo, elas são um fator de risco para você ter uma má evolução do seu HPV, vamos dizer assim, que se você tiver. Então, é importantíssimo examinar. Mas o diagnóstico da vaginose bacteriana não é feito com o Papa Nicolau. É outro tipo de exame. Então, quando a paciente tem um corrimento, às vezes ela acha que a saída é colher um Papa Nicolau, e não é bem assim. Existem exames muito melhores para a gente avaliar essa desbiose, né, bacteriana na vagina, ou para avaliar a qualidade do fluido vaginal, se tem lactobacilo, pH e tudo mais. Existem outros exames que são muito mais interessantes do que o Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau, assim, de lambuja, às vezes mostra para a gente a vaginose, às vezes mostra a candidíase, às vezes mostra essas infecções, mas não é o intuito dele. Eu tenho saído com as pacientes assim, explicando que o Papa Nicolau, ele é um exame para rastreamento de câncer. As infecções é outra pegada, e aí eu acho que eu tenho tido uma boa compreensão delas. Eu também. Que bom, né? Que bom. Ô, Carol, e quais aquelas pacientes que têm sintoma de HPV? Quais são os sintomas e tem também as lesões subclínicas, né? Que aí a pessoa não necessariamente possa ter algum sintoma. O que você fala? Então, né, assim, realmente a grande maioria das pacientes não vai ter absolutamente nenhum sintoma. E de maneira muito, assim, contraditória, quem tem sintomas geralmente são os pacientes que têm um HPV de baixo risco que não vai dar câncer, que é o HPV que dá condiloma, da verruga, né, verruga externa, pode dar verruga dentro da vagina, pode dar verruga perianal, enfim. Então, geralmente o sintoma ele é muito mais associado às lesões de baixo grau e que não vão evoluir para nada, do que realmente ao HPV que vai dar o câncer de colo. Mas um dos sintomas mais significativos, né, do HPV é a sinusragia, que é o sangramento na relação sexual. Então, já tem estudos mostrando que 10% das pacientes que têm alguma lesão, 10% das pacientes que têm a sinusragia, elas vão ter uma lesão intraepitelial de alto grau no colo. Então, seria uma das indicações. Então, uma paciente que queixa para você desse sangramento na relação, você examina, não vê absolutamente nada. Às vezes você faz o Papa Nicolau, ele também está normal, mas essa paciente com o sangramento persistente deveria fazer uma colposcopia, porque 10% delas vai ter alguma lesão.
Mas Uhum, o mais importante seria esse mesmo. O resto é muito difícil ter sintoma. tá. Ô, Carol, mas é que a verruga, embora a chance de ter um HPV de alto grau, né, ela é muito estigmatizante para paciente, né? Muito. Muito, porque não fica com um aspecto agradável, né? E é isso que é contraditório, né, Dé? Às vezes a É, gente é muito mais agressivo com a verruga, é. porque tem esse aspecto psíquico, tem essa conotação a paciente quando tem a verruga, tem até uns questionários de avaliação de qualidade de vida sobre isso. E Aham, eles são muito mais, os scores são muito mais negativos, vamos dizer assim, em relação à qualidade de vida, nas pacientes que têm verruga do que as pacientes que têm uma lesão de alto grau, é, que é um nonsense, mas é porque é o que o paciente vê, o que o parceiro pode ver. é. Então, às vezes, a gente é muito mais radical, mais xarope no tratamento das lesões de baixo grau dos condilomas do que do próprio lesão de alto grau, tipo NIC2, que às vezes a gente acaba seguindo, né? E, Carol, as pacientes com HPV, seja aquelas que trazem um exame de captura híbrida, ou uma paciente que. Vamos tirar a verruga de lado, né? Mas uma paciente que vem com o Papai Nicolau alterado. Elas perguntam, doutora, mas o HPV tem cura? Se eu for lá queimar, se eu for usar um creme vaginal, ele tem cura? Eu acho que é uma pergunta também que você recebe bastante no seu dia a dia, né? Sim, é uma pergunta constante, a gente tem, e é controversa, né? Tem algumas pessoas que trabalham com HPV que conseguem acreditar que ele cura, e tem algumas pessoas que falam, não, não vai curar de jeito nenhum, mas enfim. O que a gente tem, assim, hoje de literatura a respeito disso, e muitos países têm adotado até esses testes de pesquisa de HPV como um teste de cura mesmo, né? Mesmo em pacientes que já tiveram lesões consolidadas, já tiveram uma lesão de alto grau e foram tratadas. Então, assim, o HPV é um vírus intracelular, ponto. Ele pode ficar ali na nossa célula, na forma epissomal, não necessariamente integrada no DNA, e fica lá muito tempo sem dar nenhum problema, né? E a gente não fazer lesão. Então, a gente pode ser portador, isso é um fato. Mas o que a gente sabe é que 80%, talvez até um pouco mais, se a gente esperar mais tempo, né, 80% em 2 anos, 90% em 3 anos, das pacientes vão se livrar do HPV. Tá? E aí, se a gente fizer o teste de biologia molecular, a gente não acha o DNA do vírus nessa situação. Então, nessa situação onde a paciente teve uma lesão, ou ela tinha um teste positivo, e a gente repete esse teste negativo, a gente considera, sim, a paciente curada, né? Mas, pode voltar? Pode voltar. É o vírus, pode voltar, né? E a gente usa isso até pós-tratamento. Então, se a paciente fez um tratamento com uma lesão de alto grau, tipo NIC2, NIC3, fez lá o cone, o CAF, sei lá, o que ela precisou fazer. E depois de 6 meses, você colhe a captura híbrida ou o PCR, a genotipagem para o HPV, e ela vem negativo, o risco dessa paciente ter novamente uma lesão é próximo do zero. Então, a gente considera, assim, a paciente curada. É uma paciente que vai continuar fazendo a rotina dela, vai continuar fazendo o rastreamento, porque o vírus pode voltar, mas a gente considera curada, sim. Uhum, excelente. Ô, Carol, bom, tem diferença, né, para aquelas pessoas que têm comprometimento na imunidade, pacientes que ou fazem quimioterapia ou que vivem com HIV, né? Elas têm Isso. mais lesões, né? Sim, tem mais lesões e, de fato, a gente também é um pouco mais radical nessas pacientes porque elas correm um risco maior e evoluem mais rápido para as lesões de alto grau e para o câncer de colo. Então, nas pacientes HIV, as pacientes que usam algum tipo de imunossupressão por transplante, né, ou por quimioterapia, de fato, elas têm um risco maior. Tanto é que para essas pacientes o rastreamento não se aplica a cada 3 anos, a gente faz com um intervalo menor, mas assim, é mais isso. E se tiver alguma lesão, a gente trata. E às vezes a gente trata até lesão de baixo grau, porque a chance dela ter uma remissão dessa lesão, né, é menor também. Tá. E vamos falar de vacina. A vacina de HPV que a gente tem no nosso país é a quadrivalente. Eu acho que tem a bivalente também, mas é a que a gente indica mais e que está no Programa Nacional de Imunização para criança e adolescente é a quadrivalente. E eu queria que a gente conversasse agora de vacina e para ver também aquela paciente que já teve relação sexual, que já teve lesão por HPV, se ela tem algum benefício em tomar vacina. É isso mesmo. Então, o que está disponível hoje na rede é a quadrivalente, que é a Gardasil 4, né?
E uma coisa que acho que é interessante a gente falar, a Gardasil 4 do posto é igualzinha a Gardasil 4 dos laboratórios, que a gente compra a vacina das casas de vacina, então não precisa ter preconceito, é o mesmo produto, né? Não tem diferença. Então, é uma vacina segura, foi uma vacina extensamente testada antes de ser colocada no mercado, então é uma vacina bem segura. E é uma vacina que ela é feita a partir de partículas semelhante ao vírus. E essa partícula, ela foi desenvolvida a partir da proteína L1 do capsídeo viral, que é uma proteína que ela só vai codificar a cápsula do vírus, ela não tem nenhuma capacidade de fazer um vírus ativo, tá? Então, assim, o risco da vacina desencadear alguma lesão na gente é zero, né? não existe, tá? Ela não tem material genético para isso, e ela não é feita de vírus atenuado ou vírus morto, nada. É uma partícula semelhante a vírus, a partícula do capsídeo viral. Então, é uma vacina extremamente segura. As complicações relacionadas a ela são as complicações de vacina, de todo quanto é vacina que a gente vê, né? Ou a alergia a algum tipo de produto que carreia, vamos dizer assim, os antígenos, ou de reação local, mas nada além disso. Ela é eficaz, A bivalente também é muito eficaz, só que a bivalente está difícil de achar e eu não sei se ela saiu do mercado, né? As pacientes não estão encontrando para comprar aqui. A quadrivalente já tem uma versão mais avançada, mas que não está aqui para a gente no Brasil ainda, né? Que é a nonavalente, que já está na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente espera que chegue também. Mas é uma vacina eficaz. A melhor eficácia dela é quando ela é administrada na população naive, né, que a gente chama que é a população que não teve contato com HPV, que a gente acredita que sejam as meninas entre 9 e 14 anos, né, mas ela funciona também em outras populações. Então, tem alguns estudos que a gente fala que são estudos de catch-up, para ver como é que isso vai acontecer, como é que ela vai, qual é a eficiência da vacina depois da idade preconizada para a vacinação, e ela é eficiente. Muda um pouquinho a dose. Então, por exemplo, as pacientes que tomam entre os 9 e 15 anos, elas tomam 2 doses e isso é suficiente, né? E hoje ainda não temos estudos mostrando que precisa de um boost de vacina mais para frente. A princípio, essa vacinação são 2 doses e está feito o serviço, né? Agora, nas pacientes que vão fazer uma vacinação de catch-up, a gente precisa das 3 doses que estão preconizadas na própria bula da vacina. Então, ela é eficaz também. Em relação aos pacientes que já tiveram HPV ou já tiveram até alguma lesão HPV induzida, podem tomar, ela também tem eficácia e ela diminui em torno de 35% a 45%, dependendo do estudo, né, que a gente vê, o risco de recorrência da lesão ou de evolução para uma lesão de alto grau. Então, vamos supor que você tenha tido uma lesão tipo NIC2 e você tratou, você tomando a vacina, você diminui o risco de você ter uma recidiva, e isso com certeza é muito interessante. Ela é eficaz também em pacientes imunossuprimidos, então pode ser dada para qualquer paciente imunossuprimido, com câncer, ou usuário de imunossupressor, ou HIV, pode ser utilizada. Hoje, no Brasil, o Ministério da Saúde liberou o uso dessas vacinas para os imunossuprimidos também, até 45 anos, então, assim, você consegue ela gratuitamente, é só você que está atendendo a paciente, faz a receitinha, justifica e você consegue, tá? Ela é feita hoje também para os meninos, né, porque tem aquele efeito do rebanho, além da proteção, né, dos condilomas genitais no homem, né, ou perianais, nos meninos que eventualmente vão ter relação com outros meninos, e que é uma população que tem uma frequência alta desse tipo de lesão. Então, a gente acredita numa vacinação em massa, uma vacinação de rebanho, e que vai diminuir também a prevalência dessa doença nas mulheres. Então, hoje a recomendação é para toda essa população. E eu acredito, né, que seja uma esperança que a gente já vê em alguns países que já implantaram isso há anos, que a gente não veja mais lesões por HPV daqui uns 10, 20 anos, né? Eu espero que a gente consiga, talvez, erradicar o vírus, né? Vai ser uma coisa só de livro daí, lembra a época que existia HPV, né? Então, espero que
que isso seja importante e lembrar, como você falou, que é para menino, para menina, né? A gente tem o nosso trato genital inferior diferente dos homens, então a prevalência do HPV na mulher, você pode até me consertar, Carol, mas é maior, né? Muito. É muito maior. E a pessoa que tem uma infecção que pega pelo sexo, ela pode ter outras, então ele pode ser um veículo para a gente pegar outras infecções. E uma coisa também que as pacientes questionam, falam, ai meu Deus, eu tô com HPV, será que meu parceiro ou minha parceira tá me traindo? Não, não tem como a gente datar o Papa Nicolau ou os testes moleculares, eles não são testes para falar pra gente, olha, faz tantas horas que você pegou, tantos anos, né? Ou se tá Tá traindo ou certinho. não. Agora, e também a gente, antigamente a gente até indicava para lesão de alto grau fazer o exame no parceiro, mas hoje em dia a gente não indica porque a maioria das vezes não tem nada, né? Não, é discordante. Tem um É, monte de estudo que fala isso, da é. discordância entre os parceiros. E é engraçado que tem estudo mostrando assim, por exemplo, às vezes na mulher você coleta e aí você vai ter, sei lá, o HPV 31, 33, 52. Aí no parceiro você coleta tem o 16, 8. Meu Deus, que é isso, né? Então, assim, não, a discordância é altíssima, a gente não indica. Hoje tem alguma indicação de pesquisar no parceiro, naquela paciente que teve alguma lesão de alto grau, você fez tratamento, ela fica recidivando, recidivando, recidivando. Então, nessa paciente, você pode pesquisar o parceiro para ver se ele tem alguma lesão que a gente não está vendo e tratando ele, talvez você melhore o prognóstico da sua paciente. Mas nessa paciente também a gente tem que fazer a busca da lesão retal, né, na lesão anal, que é muito frequente. Então, enfim, são casos muito específicos, né? Mas é isso que você falou, a gente não procura mais um parceiro porque a discordância é altíssima. Ô, Carol, e uma outra pergunta que acho que você deve ouvir bastante. As pacientes falam da camisinha. Ai, doutora, eu li no Google que a camisinha masculina não protege. Ai, eu sempre uso camisinha e tal. E aí? Então, é isso mesmo, não protege. Assim, ela diminui a taxa de transmissão. Então, quando você tem uma relação desprotegida com uma pessoa com HPV, você tem uma chance de 88% de Pegar. se contaminar. Se você usa o preservativo, isso vai para 33%. Enfim, diminui. Não protege 100% porque ela não protege ali, né, a parte da base do pênis, a parte do escroto, e isso, contato de pele também pode transmitir, né? E o mesmo se aplica à camisinha feminina, né, o preservativo feminino, porque ele também não consegue proteger toda a vulva, então acaba que existe o risco, sim, de contaminação, mas diminui. Tem uns trabalhos também, né, que mostram, por exemplo, pacientes que têm lesão de alto grau, que você vai fazer o segmento e não vai indicar o tratamento de cara, pacientes jovens, né, e que aí eles comparam as pacientes que têm essa lesão de alto grau e usam preservativo e as pacientes que têm a lesão e não usam preservativo. E a taxa de remissão das lesões de alto grau nas pacientes que usam preservativo é maior, tá? Aí como é que eles explicam isso, né? Assim, não tem uma explicação 100%, mas existem essas teorias de que, por exemplo, o próprio látex do preservativo ele é extremamente irritativo para a vagina, e isso poderia induzir a produção de algumas citocinas inflamatórias que combateriam a lesão do HPV ou diminuiriam a suscetibilidade ao HPV. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que o próprio esperma, por ter um pH básico, ele acaba diminuindo a capacidade da vagina de se proteger, ou do colo de se proteger, também pela produção dessas citocinas inflamatórias. Então, de qualquer maneira, o preservativo ajuda. Então, se a paciente tem uma lesão, se ela tem HPV, o preservativo vai beneficiar essa paciente. De uma maneira ou de outra, ele vai beneficiar. E às vezes a carga viral também, né, Carol? Que ajuda a Também. reduzir, né? Pode reduzir a carga viral. Não li o estudo, mas, né, uma hipótese na minha cabeça. Ô, Carol, quer deixar algum recadinho para quem tá ouvindo a gente aqui? Ai, ai, ai. Quero, não, quero. É assim, ó. Eu acho que no colo do útero a gente tem uma situação muito privilegiada em relação, por exemplo, aos outros tumores ginecológicos, né? Então, assim, o que a gente tem para rastrear? A gente tem mama e colo para rastrear. Ovário, endométrio não são rastreáveis, vulva não tem nem prevalência, assim, para ser rastreável, mas enfim. Então, o que a gente pode rastrear são esses dois. E o colo do útero, a gente tem muito bem estabelecido quem é que causa
a doença. A gente sabe mais ou menos quanto tempo ela demora para causar. A gente sabe quem são as lesões precursoras que vão dar câncer, as que não vão dar câncer. A gente tem uma prevenção primária, que é a vacina. A gente tem a prevenção secundária, que é o rastreamento. Então, assim, não está faltando praticamente mais nada, né? O que falta, às vezes, eu acho que é a adesão ao protocolo, né? E talvez, lógico, optar por um rastreamento que seja mais sensível, né? Com um exame que tem uma taxa de falsos negativos melhor, enfim. Tem alguns ajustes, mas a gente tem todos os instrumentos. É diferente da mama, que tem uma carga pessoal, uma carga que a gente não consegue dominar, não consegue controlar, né? Então, eu acho que a situação do colo do útero é diferente. A situação do colo do útero é diferente também porque, apesar dele ter um número absoluto menor de casos novos do que a mama, a taxa de óbito do colo do útero é alta. Infelizmente, a gente tem colocado as pacientes, ainda tem diagnosticado as pacientes em situação de estadio avançado, né? O estadiamento do colo do útero mudou também, e o tratamento tem se modificado por isso. Então, hoje uma paciente, por exemplo, tem um estádio 3C, que é que tem linfonodo à distância, ela, às vezes está começando a operar a paciente, ela teria, o estadiamento clínico dela seria menor, porque a lesão está contida no colo, você acha que você só vai fazer o V-time lá, ela está tratada, aí você faz a linfadeneta positivo, você nem faz o V-time, você vai para quimioterapia. Então, assim, muda muito o prognóstico. Então, eu acho assim, a situação hoje do colo do útero é favorável, mas, infelizmente, a gente não está conseguindo pegar as lesões antes que elas sejam graves. Então, e eu acho que isso pode ser uma marca de uma assistência, uma marca para a população como um todo, de falta de cuidado, entendeu? Eu acho que ele é muito mais... Você diagnosticar um câncer de colo de útero, ele é muito mais pejorativo para o seu sistema de saúde do que diagnosticar um câncer de mama, entendeu? Então, porque a gente tem todo o instrumental para poder investir nisso, para poder prevenir esse tumor. Então, eu acho isso, eu acho que o que a gente tem que investir, a gente enquanto ginecologista, os médicos, de uma maneira geral, e as pacientes, é cercar de todas essas possibilidades. Então, eu tenho a possibilidade de fazer uma vacina, vou fazer a vacina. Eu já saí da faixa etária, a gente saiu faz pouco tempo da faixa etária, né, de fazer a vacina, mas se eu perdi a faixa etária, eu não tô na faixa etária da vacina, investe numa vacina para você, sabe, porque, eu vou mudar de parceiro, né, assim, é muito comum, às vezes, depois as mulheres mais maduras, às vezes, mudarem de parceiro, né, se divorciarem, terem parceiros novos, invista numa vacina, vai fazer a diferença para você, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente poderia tentar fazer. Acho que esse que é o recado. A gente tem que tentar, porque o câncer de colo de útero tem peculiaridades que são muito mais favoráveis a um diagnóstico precoce, a um tratamento que vai evitar a lesão invasiva, do que a mama. Obrigada, Carol. É um câncer evitável, né? Evitável, na imensa maioria das vezes. Carol, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Nossa, informação de super qualidade. Eu acho que... Nossa, se a gente conseguir atingir muitas mulheres, ia ser ótimo, né? Fala a verdade. Fantástico. Ia ser fantástico, né? Então, queria te deixar um beijo e um abraço enorme. Adorei falar com você. Eu também, Dé, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e se Deus quiser, a gente vai usar esse vídeo em favor de muita gente, viu? Obrigadão. Combinado, e até uma próxima, hein? Se Deus quiser. Beijo. Tchau, até. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Se for útil para você esse episódio, compartilhe com os amigos e nos siga na sua plataforma favorita para você ficar por dentro de todos os assuntos do podcast Saúde da Mulher em Pauta.